Amados irmãos e irmãs, vamos retornar aqui à sequência do estudo que nós estamos tendo acerca do último avivamento, o mover final de Deus para a restauração da sua igreja. Nós estamos vendo, em especial aqui, a carta à igreja de Éfeso, mas nesse exato momento da palavra, onde nós estudamos no primeiro período, como o livro de Atos vai nos mostrar uma progressão do avivamento em Jerusalém, em Antioquia, e agora vamos ver Corinto e Éfeso. Vamos orar, ter um tempo de oração. Pai, no grande nome de Jesus, o teu precioso Filho, consagramos esse tempo aqui diante do Senhor, pedindo que teu Espírito Santo encontre aqui toda a liberdade no falar e nos habilite também, Senhor, para ouvir e receber a tua palavra. Seja ela vida em nós, seja ela cura, seja ela restauração. Fale com toda a tua igreja aqui, Senhor, e que o Senhor nos habilite a dar uma resposta ao Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados, como já disse, no livro de Atos nós temos o padrão bíblico da igreja. E eu sei que muitos olham e dizem assim: é impossível nós sermos a igreja de Atos dos Apóstolos. Não, nós nunca vamos ser a igreja de Atos dos Apóstolos. Nós temos que ser a igreja em Sidrolândia, em Goiânia, em Londrina, cada lugar. Agora, o que nós precisamos meditar é nos fundamentos, nos princípios. A igreja, na sua particularidade, ela muda, e ela tem sua distinção, ela tem suas particularidades, de lugar para lugar. E a igreja de Jerusalém tinha suas particularidades. O que nós estamos falando é dos fundamentos. O que nós estamos vendo são princípios que foram perdidos. Nós estamos analisando o que é o avivamento. Avivamento é a condição normal da igreja. E a condição normal da igreja de Jerusalém foi caracterizada pela simplicidade e pela perseverança. A simplicidade no testemunho e a perseverança, a persistência, que aqueles irmãos tinham o ministério da palavra, a comunhão, a mesa do Senhor, as orações. A igreja de Antioquia, ela foi marcada pelo ministério da palavra por meio dos trombeteiros, profetas e mestres, onde o Espírito Santo tinha liberdade de falar. Então nós estamos aqui, não é fazendo uma comparação, é fazendo uma clara exposição, uma clara demonstração dos princípios que foram perdidos. Infelizmente hoje, nós não ter um ministério da palavra de maneira geral, não estou falando aqui de Sidrolândia, mas hoje o que nós vemos de maneira geral é um desprezo ao verdadeiro ministério da palavra. O ministério da palavra tem se tornado muito mais de informações, meros estudos bíblicos. Falta aquela unção de urgência, de assombro de Deus, de uma convicção profunda do discernimento da hora que nós estamos vivendo, da urgência de Deus no coração, de alertar, de avisar, de ensinar, de edificar, de confrontar os erros, e tudo isso tendo em vista a glória de Deus no meio do seu povo, a recuperação da satisfação de Deus, da sua presença no meio do seu povo. Essa era a experiência da igreja de Antioquia que nós temos que extrair para nós. Então a obra vai crescendo a partir de Antioquia. Aqui se tornou o centro da obra. Barnabé e Saulo saíram para a primeira viagem, onde eles foram para a Galácia, onde passaram 5 anos. Antioquia da Psídia, Derbe, Listra, algumas cidades por onde eles passaram ali durante 5 anos, chamada região da Galácia. Depois de 5 anos, eles voltam para Antioquia. E na segunda viagem missionária, eles foram para Corinto. E aqui Paulo permaneceu 1 ano e 6 meses.
1 ano e 6 meses, Paulo passou em Corinto. Essa cidade existe até hoje lá na Grécia. Uma cidade muito grande, muito bonita. E aqui Paulo encontrou amigos, aqui Paulo encontrou companheiros. Se tem uma coisa linda na igreja, irmãos, que nós precisamos é de companheiros. Companheiros espirituais não são pessoas comuns na nossa vida, são dádivas de Deus. Uma das coisas que eu encorajo vocês a encontrar nas descrições de Paulo, e o exercício é muito simples, é só você pegar as últimas páginas de cada carta que Paulo escreveu e anote ali as palavras companheiros. Veja como ele se refere aos seus companheiros. É lindo quando ele se refere a Epáfras como companheiro de jugo. Sabe o que é isso, irmãos? Quem mexe com gado aqui sabe do que eu vou falar. Antigamente tinha aqueles carros de boi. Vocês sabem muito bem que eu venho de um estado onde o agro, essa coisa de fazenda, até a gente brinca e diz assim, o goiano é roceiro, e a gente é roceiro por excelência, viu, irmãos? A gente é bem roceiro mesmo, o goiano é bem roceiro, eu sou goiano, nasci em Goiânia, então a gente tem muito costume de roça, e falo para vocês, se você me chamar para ir para a praia, eu não animo, mas chamar para ir para o mato, eu amo mato, essas coisas que a gente gosta. A gente gosta mesmo, o goiano, que a gente chama do pé rachado, ele gosta do mato, ele gosta do piqui, ele gosta do arroz, do feijão, é dessas coisas que a gente gosta. Muita sofisticação não é forte para nós, não. Então, é uma cidade em que as pessoas têm muito esse costume simples. E lá, no mês de julho, tem uma festa, numa cidade chamada Trindade. E aí, irmãos, tem que ter paciência. Porque de repente você está passando numa BR ou numa GO, está aquele tanto de carro de boi. A gente até pensa, o que esse povo ainda valoriza isso? Eles valorizam, viajam dias para ir para essa cidade com carro de boi. E sabe o que eles fazem? Eles voltam. Só faz isso, vai lá e volta. Anda dias. E como eles amam fazer aquilo. E hoje os jovens acham aquilo tudo absurdo. As pessoas falam, gente, como é que pode parar a BR para esse tanto de carro de boi passar? As pessoas amam fazer aquilo, ficar tocando o boi. Mas ali tem uma lição linda, que geralmente coloca o boi velho e um boi novo do lado. É isso que Paulo está falando, companheiro de jugo, o boi velho e o boi novo. Como que é o boi novo? É aquele afoito, ele quer ir para o lado, ele olha, ele distrai, mas o boi velho está ali, ó. É ele que mantém a canga, é ele que mantém o outro. Porque se deixar o boi novo, ele vira o carro e vai para o meio do mato. O boi velho não, ele tem a toadinha. O boi novo, ele quer ir mais rápido, mas o boi velho, e é o boi velho que vai ajudar o boi novo a conduzir o carro. É disso que Paulo está falando. Para nós, às vezes, passa por cima de uma passagem dessa, Paulo está falando daquela canga do boi. Aqueles dois que estão presos na canga. O que nós chamamos de encargo, e não canga. Encargo, companheiros. Irmãos, eu falo para vocês, eu tenho companheiros, eu sei o valor deles na minha vida. Eu digo para eles que aqui nessa terra, depois do relacionamento conjugal, é o relacionamento mais profundo que você tem, é com os companheiros. Esses companheiros envolvem mutualidade, cuidado, amor, cumplicidade. Isso é tão maravilhoso, irmãos, nós precisamos. Um homem de Deus que não tem companheiro, ele precisa se cuidar. E é isso que você vai ver aqui em Corinto. E não só isso, no capítulo 18 de Atos, versículo 5, diz assim que Paulo estava ativamente ocupado com a palavra. Esse é um outro ponto que nós não podemos deixar passar, porque aqui em Corinto aconteceu algo maravilhoso. Essa cidade ela foi varrida pelo Evangelho durante 1 ano e 6 meses. Estava acontecendo algo em Corinto. Vocês sabem muito bem que esta cidade era uma metrópole naquele tempo. A cidade de Corinto era uma metrópole. Era uma cidade influenciada pela cultura grega. Lá havia um verbo chamado corintianizar. Por quê? Porque Corinto era conhecida como a cidade do pecado. O templo da deusa Vênus tinha 1000 prostitutas cultuais. E esse templo ficava aberto 24 horas por dia, 1000 prostitutas cultuais. Corinto era uma cidade marcada pela devassidão, perversidade.
imoralidade ao extremo, mas o evangelho chegou em Corinto. Paulo começou ali por meio de uma sinagoga, mas as portas se fecharam. Mas o Senhor deu uma palavra para ele, que está aqui no versículo 9. Essa palavra o Senhor diz para ele, para que ele não desanimasse. O Senhor diz para ele: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém te poderá resistir para te fazer mal, pois tem um povo nesta cidade. O evangelho entrou, salvou centenas de pessoas, inclusive muitas prostitutas cultuais. O evangelho entrou de uma forma poderosa na cidade de Corinto. Este é, sim, irmãos, uma característica do avivamento, a pregação do evangelho do reino para os perdidos, é quebrar os grilhões do pecado, os grilhões das trevas. Este sim é sinal do avivamento, como você vê, onde há homens entregues ativamente à palavra, homens envolvidos com a palavra, mulheres envolvidas com a palavra. Estes são sinais evidentes de um avivamento, que o Senhor traga aqui entre vocês, que o Senhor traga nessa comunidade, o Senhor levante aqui homens e mulheres integrados, companheiros, envolvidos ativamente no ministério da palavra. É isso que nós buscamos. Nunca vamos ter avivamento sem companheiros, sem companheirismo. Vocês já ouviram falar dos morávios, o movimento que aconteceu lá na Boêmia, antiga Tchecoslováquia? Então, eles eram chamados de russelitas no início. Eles foram perseguidos pelo catolicismo, e nessa perseguição eles fugiram e foram para a Alemanha. E lá na Alemanha havia um conde chamado Zinzendorf, que tinha muitas terras, e eles foram habitar nas terras de Zinzendorf, e eles eram homens divididos. Eles eram tão divididos, esses morávios, eles brigavam tanto entre eles, que quando eles não concordavam com os outros, eles iam para a porta da casa do outro infernizar. E aí, se uma família tinha contenda com a outra, eles iam lá para a porta e ficavam brigando. Eles eram completamente divididos. Mas se você estuda a história deles, irmãos, foi um avivamento que durou 100 anos. Um avivamento marcado pela oração, pela piedade, pela simplicidade e pelo evangelho, a evangelização. Eles tinham como princípio, eles nunca oravam pedindo a Deus alguma coisa que Deus não tivesse no meio deles a resposta. Isto é, eles oravam para que eles fossem a resposta da oração. Então eles não oravam para Deus mandar nenhum missionário para lugar nenhum, eles oravam para que Deus mandasse eles para algum lugar. E esse movimento foi tão grande, o que Deus fez ali, naquela região da Alemanha, através desse conde Zinzendorf, Deus mudou a vida desse homem, mudou a vida dessa comunidade. Eles começaram um movimento de oração e de comunhão, que varreu o mundo naquela época. John Wesley, conhecido, pregador inglês, ele se converteu, ele mesmo diz: eu conheci o evangelho, aparentemente convertido, mas eu era um religioso, mas eu conheci Cristo através dos morávios. Sabe como ele conheceu? No navio. E ele viu que tinha algumas pessoas que eram escravas, porque eles tinham como princípio, eles eram pobres. Então como que eles faziam para viajar e pregar o evangelho em outro lugar? Eles se vendiam como escravos. Então eles chegavam em um grande navio, e eles queriam ir para os Estados Unidos. Então eles diziam assim: vocês estão precisando de escravos? Os escravos não se ofereciam, os escravos eram comprados. Então os donos de navios compravam os escravos. Eles falaram assim: não, nós não queremos que vocês nos comprem, nós só queremos que vocês nos deixem viajar e nós vamos servir como escravos durante a viagem. Quem não queria? Então assim, os morávios entraram naquele navio.
Certo momento, John Wesley começou a ver que havia algo diferente naqueles escravos, porque em outras viagens ele percebia os escravos são pessoas enrijecidas, agressivas, amarguradas, pessoas que tinham um olhar de ódio. Aqueles homens, aqueles escravos eram diferentes. E de hora em outra, quando John Wesley saía, via eles nos cantos, adorando e orando juntos. Hora e outra, quando eles passavam, alguém maltratava eles pediam desculpa, eles não agrediam, eles não revidavam. Aquele navio tinha um ar diferente. Sabe por quê? Os morávios estavam lá. Sabe o que aconteceu? John Wesley ficou tão inquietado. Chegou o momento que o navio começou a sofrer alguns abalos, chuvas torrenciais, e parecia que o navio ia afundar. Todo mundo desesperado, e os morávios, não. Os morávios estavam ali dizendo, confia em Deus, Deus está conosco. Aí John Wesley viu que ele não era cristão. Ele disse, eu não sou cristão, eu não tenho a fé que esses escravos têm. Foi quando John Wesley se aproximou e disse, quem são vocês? Da onde vocês são? Que Deus é esse que vocês têm? Que eu estou aqui para morrer com esse povo, e vocês estão alegres, vocês estão felizes. Que segurança é essa? Os morávios apresentaram o evangelho que eles criam, que não era o evangelho religioso de John Wesley. Foi aí que John Wesley experimentou o verdadeiro novo nascimento. Irmãos, eles eram tão dedicados, eles amavam tanto o Senhor. Tem umas histórias lindas de 2 escravos, de dois morávios. Eles souberam que havia uma ilha onde um grande senhor inglês mantinha mais de 1000 pessoas lá escravizadas. E essas pessoas nunca ouviram o evangelho. E quem ia para essa ilha nunca mais saía dela. E esse grande homem conhecido por sua fama de maldade e de riqueza, mantinha esses escravos lá. E eles oraram durante muito tempo para aquela ilha, para que Deus levantasse alguém para poder pregar o evangelho ali. Porém, aqueles 2 jovens se prontificaram para ir. Primeiro eles tentaram ir como escravos, só que eles tinham uma única alternativa, jamais voltariam para a sua terra. E eles se propuseram e se venderam como escravo para aquele senhor. E quando eles estavam partindo naquele navio, daquele senhor, suas famílias estavam ali chorando. Eles olharam para aquelas famílias, para aqueles irmãos que foram despedir deles, e eles gritaram, que o Cordeiro receba a sua recompensa pelo seu trabalho. Foram suas últimas palavras. Eles nunca mais voltaram e ganharam toda aquela ilha para o Senhor Jesus. Quando Zinzendorf foi à Groenlândia e pregou o evangelho, ele voltou para a Alemanha. Ele disse que havia uma comunidade de pessoas na Alemanha, na Groenlândia, todos novos convertidos, que precisavam de pessoas que pudessem dedicar o ministério da palavra àqueles nativos. Eles oraram naquela manhã, e um jovem disse, eu vou para a Groenlândia. Só com um detalhe, irmãos, eu não tenho sapatos, eu preciso de um sapato. Zinzendorf disse, o navio parte amanhã cedo, então eu vou levar um sapato para você, antes de você sair. No outro dia, quando Zinzendorf chegou na casa daquele jovem, bateu na porta, ninguém abria, e ele insistiu batendo. Aí uma pessoa saiu do lado e disse, você é o Zinzendorf? E disse, sim, eu sou. Ele mandou dizer para você. Ele não conseguiu esperar. Ele partiu para a Groenlândia. Esses eram os morávios. Esses são os companheiros que nós precisamos, irmãos, nessa hora tão difícil. Pessoas que amem a oração, que amem pregar o evangelho, que amem os perdidos,
e não pessoas que estejam confortáveis na sua função, na sua casa, na sua vida. Nós nunca vivemos uma era de tantas possibilidades, uma era de tantas oportunidades, mas eu digo para vocês, é nessas possibilidades, nessas grandes oportunidades que Satanás se esconde, para nos atrair, para nos distrair e para nos destruir. Essa era do conforto, onde muitos não têm percebido como o inimigo tem trabalhado. Por isso eu olho para a igreja de Corinto, uma igreja mundana, uma igreja que experimentou tanto o Senhor, mas um dia se tornou mundana, mas Paulo não desistiu dela, ele escreveu a segunda carta. Na primeira carta nós temos ali uma igreja que nós não queremos ser, mas na segunda carta nós temos uma igreja que nós queremos ser. Essa igreja, ela se tornou uma bênção, sim. Deus restaurou, porque era uma igreja muito problemática, porque ela era uma igreja formada por pessoas que viviam nas trevas espirituais. Diferentemente das outras comunidades cristãs que surgiram, Corinto, a sua grande maioria, era de pessoas que viviam nos cultos pagãos, eram as prostitutas do templo da deusa Vênus. Mas o Senhor fez uma grande obra ali. Sabe por quê, irmãos? Houve um grande avivamento, promovido pelo ministério da palavra, pela pregação do evangelho, por uma igreja que se importou com os perdidos. Este foi o grande impacto do avivamento na cidade de Corinto. Ali havia um homem, Paulo, havia companheiros, Áquila e Priscila. Ali sim havia Tício, um homem justo que temia ao Senhor. Ele e toda a sua casa se converteu. A igreja começou ali na casa de Tício justo, e o evangelho se expandiu. Sim, o evangelho se expandiu, porque de Corinto o evangelho se expandiu, foi abrangendo até chegar em Éfeso, aqui no capítulo 19. Eu quero te mostrar algo aqui, a partir desse ponto, do capítulo 19, e tudo que foi dito ontem à noite. A igreja de Éfeso, uma igreja que foi marcada por dois grandes fundamentos, a palavra e o amor. Então agora o evangelho, digo para vocês, chegou no ponto mais alto. Deixe-me mostrar algo para vocês aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, por favor. Versículo 7 diz assim: divulgava, crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número dos discípulos em Jerusalém. Você vai ver que a partir de Jerusalém, o ministério da palavra vai crescer. Olha o versículo 7 de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Crescia a palavra de Deus e multiplicava-se o número dos discípulos. Capítulo 12, versículo 24. Diz assim: entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra se multiplicava, havia uma multiplicação, uma superabundância da palavra. Que coisa gloriosa, irmãos, isso é avivamento, crescimento da palavra. Agora vamos aqui para a igreja de Éfeso, capítulo 19. Você vai ver aqui que a palavra de Deus, nessa igreja, ela começa a experimentar uma crescente superabundante. Atos 19, por favor. Versículo 8 diz assim: falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo com os ouvintes e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Alguns permaneciam endurecidos e incrédulos. Versículo 10, isso continuou por 2 anos, de modo que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviam a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Estão vendo aí? Se você for lendo, é isso que você vai ver, o que Deus estava fazendo. Agora, por favor, versículo 20, assim crescia a palavra em poder e prevalecia. A palavra crescia em poder e prevalecia. Aonde foi isso?
Éfeso. Digo para vocês, irmãos, a palavra de Deus chegou no ponto mais alto em termos de vida e poder na igreja de Éfeso. Foi o maior avivamento, o grande avivamento. Esse avivamento abriu as portas para que o evangelho pudesse entrar por toda a Ásia Menor. Quando você estuda essa história, essas histórias dessas igrejas aqui em Apocalipse 2 e 3, é tudo fruto desta obra de Deus na igreja de Éfeso. Por isso que a primeira carta foi enviada à igreja de Éfeso. E aqui você vai ver algo, irmãos, porque esta igreja experimentou muito do Senhor. Em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento na vida e no ministério de Paulo, houve um acontecimento tão poderoso, tão impactante como esse aqui. Então você chega aqui no capítulo 20, no versículo 17, Paulo está voltando da terceira viagem missionária. Então ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso, ele estava em Mileto. Então agora ele vai se encontrar com os presbíteros de Éfeso. Então Paulo primeiro dá um testemunho da sua vida pessoal, no versículo 24 ele diz: em nada tenho minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpro o ministério que eu recebi do Senhor. Agora ele diz assim: eu sei que todos vós, por entre os quais passei proclamando a graça de Deus, agora eu sei que todos vós, pelos quais eu passei proclamando o reino de Deus, não vereis mais minha face. Portanto vos protesto hoje que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar, olhe bem, todo o conselho de Deus. Lembra? Versículo 20 de Atos 19, a palavra prevalecia em poder. É isso aqui que ele está dizendo, todo o conselho de Deus. Aí, versículo 29, eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes não pouparão o rebanho, e que dentre vós, olha essa frase, dentre vós surgirão homens falando coisas pervertidas, para atrair discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrai-vos que por 3 anos não cessei, noite e dia, de vos admoestar, cada um com lágrimas. Coisa linda, irmãos. Aqui você sente o coração de Paulo, aqui você sente a dor dele, aqui você sente o discernimento daquilo que estaria para acontecer com aquela igreja. Irmãos, igrejas saudáveis, cristãos maduros caem. Cristãos maduros caem, igrejas caem. Deixa eu me lembrar algo aqui, eu quero fazer um pequeno parênteses. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 11, o escritor dessa epístola, ele está fazendo uma exortação. Essa carta tem 5 exortações, esta é uma delas, começa aqui a terceira, no capítulo 5, a partir do versículo 11. Ele está dizendo assim: eu tenho muitas coisas para vos dizer acerca dessas coisas. Ele está falando sobre o sacerdócio de Cristo Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, o assunto mais elevado desta epístola aos Hebreus, que é a doutrina da salvação pela vida, que ontem eu compartilhei com vocês, salvação pela vida. Ele estava falando disso. Ele diz: olha, mas são coisas difíceis de explicar, porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Essa palavra tardios aí, irmãos, no versículo 11, é preguiçosos, é indolentes, preguiçosos, indolentes. Este é o primeiro ponto. Se quiser abrir sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 6, ele vai dizer assim: por isso deixando, a partir do versículo 1, por isso deixando a doutrina dos princípios elementares de Cristo, passemos à perfeição. Perfeição na Bíblia é maturidade, é amadurecimento. Aí ele está falando desse assunto. Agora no versículo 4, ele vai dizer assim: é impossível, versículo 4, é impossível que os que uma vez foram iluminados, a palavra iluminados aqui vem do grego photizo, receber iluminação espiritual, provaram
o dom celestial aqui no singular é Cristo, o dom inefável de Deus. Se tornaram participantes, a palavra participantes aqui, o termo grego é metochos, é companheiro, é intimidade de companheirismo, participantes do Espírito Santo, companheiros do Espírito Santo, provaram a boa palavra. O termo palavra aqui é rema, não é logos. Rema é a palavra vivificante, é a palavra atuante. Quando Jesus falou para Pedro assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Essa palavra chama logos, essa palavra é logos. Jesus deu um logos para Pedro. Quando o galo cantou, Pedro lembrou das palavras do Senhor, lembra disso? Quando Pedro lembrou da palavra, a palavra se tornou rema. Então o termo palavra envolve logos, é a palavra falada, é a palavra que é a mente de Deus. Porém, quando essa palavra vivifica, quando essa palavra atua, quando essa palavra se torna realidade, ela é rema. Então o que é rema? É a palavra vivificante, é a palavra viva, certo? Então aqui é o termo, é a palavra na experiência. Então significa que esse cristão aqui é alguém que tem experiência no e com o ministério da palavra. Aí diz assim, prossegue dizendo: e provar a boa palavra, os poderes, as experiências da eternidade, do mundo vindouro. Aí diz assim: depois caíram. É impossível renová-los outra vez para arrependimento, visto que estão crucificando o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, ao opróbrio, à vergonha, ao desprezo. Deixa eu explicar isso aqui. Para muitos esse texto aqui parece coisa assombrosa, e não é, irmãos, é só a maneira que a gente lê errado e não entende nada, mas isso aqui é muito simples, porque Paulo está falando, primeiro, os versículos 11 a 14, se você ler, você vai ver que Paulo está falando do cristão imaturo. Os versículos aqui 4 a 8, Paulo está falando do cristão maduro. Primeiro é o indolente, é o preguiçoso, é o que não cresce, é o que não tem progresso espiritual, é o que não tem avanço. É aquele cristão que ele não cresce, ele fica no meio do corpo, mas ele quer só alimentar de papinha, de mingau, de leite. É um atraso, irmãos. Imagina um pai, tem um filho de 18 anos, que ainda chupa dedo, dorme no berço, e a mãe ainda tem que cobrir ele todas as noites. E quando amanhece o dia, ele quer tomar mamadeira, ainda usa chupeta. Irmãos, eu falo para vocês, é uma tragédia, filhos imaturos, para um pai. Agora imagina na vida cristã, é um atraso, porque a igreja é dinâmica, a guerra é terrível, nosso inimigo é terrível, ele é infinitamente mais poderoso do que nós, ele lança dardos, nós estamos numa batalha espiritual, em direção ao reino de Deus. Irmãos, você vai ver que Efésios diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:20 diz que Cristo, quando ele ressuscitou, ele assentou nos lugares celestiais. Efésios 1:20. Efésios 2:6 diz que nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, na mesma esfera espiritual que Cristo ressuscitou e está, é a mesma esfera espiritual que nós, como cristãos, temos que estar nele. Nele, está em Efésios 2:6, só você ler os 2 textos. Mas tem mais ainda. Efésios, no capítulo 6, lá no versículo 12, quando diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, contra os dominadores espirituais da maldade, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Então pega esses 3 textos aí, Efésios 1:20, Efésios 2:6 e Efésios 6:12. Você vai ver que na mesma esfera espiritual onde nós estamos, é onde também nós batalhamos. Quanto mais alto você cresce, anda e vive da vida cristã, mais você vai ver que a batalha é pesada. Mas quando você fica aqui na periferia, como criança, seus inimigos é uma formiga, é um brinquedinho, é o irmão que toma o chiclete, o pirulito, as brigas são essas. Quando Israel saiu do Egito, lá em Ramsés, e eles foram até os campos de Moabe, na 42ª estação, isso está em Números capítulo 33, você vai ver que Israel teve 2 grandes batalhas.
A primeira foi contra Amaleque. A primeira foi contra Amaleque, lá em Êxodo capítulo 17. A segunda foi em Rimon Pérez, lá em Números capítulo 14. Duas grandes batalhas. A primeira em Amaleque, lá em Amaleque. Essa foi a grande batalha. Amaleque é uma figura da carne. E a segunda foi em Rimon Pérez, 16ª estação. 15ª estação. 15ª e 16ª, depois vocês me corrijam. Porque depois de Ritma, temos, isso mesmo, 16ª. Temos Rimon Pérez. Aqui, lembra quando Deus mandou eles enviar os espias? Enviar os 12 espias? Foi em Ritma. Então os espias chegaram, desanimaram o povo, diz que havia gigantes, e o povo ficou com medo, não queria mais lutar. Josué e Caleb se levantaram e disseram: eia, avancemos, porque se o Senhor quiser, Ele nos dará esses gigantes em nossas mãos. E animou o povo, e houve uma grande contenda, e o povo queria voltar para o Egito. Deus veio e trouxe justiça, reprovou eles, e disse que aquela geração não entraria em Canaã, não entraria, e a partir dali, eles ficaram andando em círculo. Eles estavam andando assim, mas quando eles chegaram em Ritma, não quiseram entrar, estavam pertinho de Canaã. Aí eles ficaram andando 38 anos a mais, já era 2 anos de peregrinação, andaram 38 anos a mais. Então esse acontecimento é aí. Aí depois que Deus julgou eles, sabe o que eles fizeram? Juntaram um grupo, vamos agora vencer. E sabe o que aconteceu? Eles foram derrotados. Está lá no capítulo 14 de Números, a partir do versículo 35. Sabe o que é isso? Ego. A primeira luta foi contra a carne, a segunda luta foi contra o ego. Essas foram as duas grandes batalhas. Na vida cristã também, irmãos. Quando você converte, você tem 2 grandes inimigos. Quais são eles? Carne e ego. E os dois têm que ser tratados pela cruz. Carne e ego. Mas quando Josué entrou em Canaã, Canaã nos fala da plenitude de Cristo. Canaã nos fala da plenitude de Cristo. Sabe quantos inimigos eles tiveram que lutar? 32 inimigos. Até Canaã, 2. Dentro de Canaã, 32 inimigos. Quando você chega na plenitude espiritual, aí que a guerra é feroz. É isso que a Bíblia está dizendo. Então vamos aqui, voltando para Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14, fala da imaturidade. O atraso espiritual na obra de Deus são os imaturos. Nunca, irmãos, nunca nós vamos experimentar avivamento com cristãos imaturos. Segundo ponto, Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8, porque os versículos 7 e 8, o escritor desse epístola vai usar a analogia da terra. Muitos agricultores fazem isso. Quando a terra, hoje não se usa muito, mas em alguns lugares ainda se usa, para poder limpar a terra para plantar, eles tocam fogo. É isso que está falando. Tudo aquilo que não é próprio, tudo aquilo que é inconveniente, tudo aquilo que é danoso, é queimado. E é justamente os versículos 7 e 8 de Hebreus capítulo 6, que ele vai usar a analogia da terra, para um cristão que cai. Essa palavra cair aqui, ela vem de um vocábulo parapto, que significa cair para o lado. É aquele que cai do lado. É aquele que cai, mas ele continua do lado, ele continua junto. Isso é apostasia, porque o tema dessa advertência é apostasia. Na apostasia nós temos 2 tipos de pessoas: aquele imaturo que nunca cresce, e aquele que cresceu e esfriou o amor, esfriou a devoção, esfriou o serviço. Amor, devoção e serviço. Aquele que começa a questionar e ainda usa: eu tenho a palavra, eu tenho experiência, e tem mesmo, experimentou tudo isso. Quer que eu te dou um exemplo? Demas era um companheiro de Paulo. Paulo diz assim: Demas, amando o presente século, me abandonou. A palavra abandonou ali não é simplesmente uma pessoa deixar outra.
Significa deixar o outro em dificuldades. Não é que simplesmente que Demas, um dia Paulo ligou para Demas, ele não atendeu o telefone, nada disso. Significa que Paulo estava em grande dificuldade, e naquele momento ele precisava do Demas, o Demas estava com ele, o Demas preferiu deixar Paulo em dificuldade e ir embora. Ele foi embora no momento que Paulo mais precisava dele. Esta é a palavra que está no termo grego para explicar o abandono de Demas. Demas era um homem maduro, ele abandonou. Na Bíblia você vai ver muitos exemplos de homens maduros, de envergadura que caem. Quando foi que Davi caiu? O reino aparentemente estava consolidado. Lá em 2 Samuel capítulo 11 diz que era tempo dos reis e a guerra. Onde que estava o rei de Israel? Estava no terraço do palácio olhando uma mulher nua. E ele caiu. Quantos homens que caem? Maduros, com tanto de Deus, e caem, e fracassam. Com tanta experiência, e fracassam. Então, este capítulo 6, versículos 4 a 8, vai dizer isso. Preste bastante atenção. Ele vai dizer justamente isso. Agora, veja o versículo 9 aqui de Hebreus, capítulo 6. Há um outro grupo de pessoas. Porém, quanto a vós, tem esse vós aqui, que não faz parte desse grupo do capítulo 5, versículos 11 a 14, e nem do capítulo 6, versículos 4 a 8. Quanto a vós, amados, estamos persuadidos de coisas melhores e mais vizinhas, próximas à salvação. Salvação aqui é a salvação do corpo, a salvação que se dará na vinda do Senhor, que também eu falei ontem. Na vinda do Senhor, 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos experimentar a imortalidade e a incorruptibilidade, quando o nosso corpo será transformado em um corpo de glória. Ele será revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. E diz assim: pois Deus não é justo para se esquecer do vosso trabalho e do vosso amor, algo que a igreja de Éfeso perdeu, que mostraste para com o seu nome, quando servistes e ainda servi aos santos. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo para o complemento de sua esperança até o fim, para que não vos torneis indolentes. É a mesma palavra que está no versículo 11 do capítulo 5. Está vendo, irmãos? E diz: mais imitadores daquele que, por fé e por paciência, herdam as promessas. Então, só parando aqui. Então você vai ver que existe 3 tipos de pessoas nesse capítulo aqui. Pegando, é claro, começando nessa exortação, não nesse capítulo, nessa exortação. Essa exortação, ela começa no capítulo 5, versículo 11. Fala da apostasia. E é justamente isso, irmãos, que aconteceu na igreja de Éfeso. E que acontece nos nossos dias. Existem os imaturos, os indolentes, aqueles que não crescem na palavra, que querem viver só de leite. Leia os versículos 11 a 14, você vai ver isso. E depois você vai ver aqueles que se julgam maduros, que tiveram tanto, que receberam tanto, que desfrutaram tanto, que conheceram tanto, que um dia foram usados pelo Senhor, porém caíram. Eles não caem e desviam para o mundo, eles ficam apostatados, frios, indiferentes, a mesma situação de Éfeso. Éfeso foi uma igreja que recebeu tanto, que experimentou tanto, mas que agora, como diz Paulo, do meio de vocês surgirão homens que perverterão a verdade. O que está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo dizendo para Timóteo: quando eu estava na Macedônia, eu te roguei, ele usa uma palavra forte, eu te implorei para você ficar em Éfeso e admoestar algumas pessoas, que não ensinem fábulas, genealogias, mas que se preocupem com a edificação, com a economia de Deus na fé. É isso aí, irmãos. Ele vai dizer ainda, nesse mesmo livro, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, texto que nós lemos: nos últimos dias alguns apostatarão da fé, por darem créditos à doutrina de demônios, a espíritos enganadores. Aí ele vai usar uma frase que eu gosto de falar, ela mais no sentido traduzido, já do original, de profissionais de mentira, que tem como objetivo o engano. É isso, irmãos, foi isso que aconteceu em Éfeso. Então, quando nós chegamos em Éfeso, aqui no capítulo 2 de Apocalipse, aqui quero entrar um pouquinho com vocês, nós vamos ver 5 sentenças.
Efésios 2,4, a primeira sentença, o Senhor vai dizer para esta igreja: abandonaste o teu primeiro amor. Por que o avivamento acaba, irmãos? O avivamento acaba porque a palavra é diluída, porque o amor, o relacionamento nosso para com Deus e, consequentemente, o nosso relacionamento uns para com os outros morre. Quando não existe um relacionamento com Deus, é porque não existe mais a verdadeira comunhão entre os irmãos. Não existindo o nosso relacionamento com Deus, não existe o nosso relacionamento com os irmãos. E o grande termômetro disso é ver o nosso relacionamento com os irmãos, que é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. Se não existe verdadeira comunhão aqui, não existe verdadeira comunhão lá. Não adianta, irmãos, eu ser uma pessoa que proclama o meu amor para com Deus quando eu não tenho um verdadeiro amor pelos meus irmãos. Um amor que envolve cuidado e envolve serviço. Serviço e cuidado. Não tem um sentimento de integração, de cooperação. Isso não é amor. Você convida os irmãos para uma reunião de oração, eles não vão, mas convida para um churrasco, eles vão, e ainda leva carne. Convida os irmãos para um piquenique, eles vão. Convida os irmãos para um tempo de oração, eles não vão. Se você vai fazer uma lista para o churrasco, pega um caderno. Mas se você vai fazer uma reunião de oração, qualquer papelzinho serve, dá para colocar os nomes lá. Se você vai fazer uma reunião para um churrasco, escolha um lugar grande. Mas se for para fazer uma reunião de oração, qualquer lugarzinho serve. Isso não é brincadeira, né, irmão? Mas a gente ri para não chorar. Porque é trágico. Trágico. Isso mostra a mediocridade da espiritualidade dos nossos dias. Isso mostra o quanto a igreja está desviada. O quanto os cristãos perderam a visão do Senhor. O quanto nós estamos indolentes. Ou o quanto nós estamos caídos. Nós precisamos ser esses aqui, a partir do versículo 9 de Hebreus 6, quanto a vós outros, coisas melhores a respeito da salvação, há uma promessa melhor, há algo melhor. Meu irmão, minha irmã, não se contente em ser uma pessoa medíocre, lute para você ser um homem ou mulher de grande envergadura espiritual. E se você é um homem ou mulher de grande envergadura espiritual, cuidado para que não caia. Paulo diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não seja esses exemplos que eu citei para vocês, mas existem tantos outros. Quantos fracassaram? Olhe Arão, um homem de grande envergadura. Olha a queda de Arão. Em Êxodo capítulo 32, o que esse homem fez? Ele era o sumo sacerdote. Era ele que entrava no lugar santíssimo do tabernáculo. Era ele, o único que entrava. Era Arão. O que esse homem fez? Quantos exemplos de queda, de fracasso nós temos na palavra de Deus de pessoas maduras? Um exemplo que eu dou para vocês, lembra do rei Ezequias? Rei Ezequias, um dos mais piedosos reis de Israel. Ezequias, ele restaurou a casa de Deus, ele amava o Senhor. E ele foi acometido de doença, mas ele orou ao Senhor. O Senhor curou ele e deu abundância de dias para ele. Mas um dia vieram emissários da Babilônia para poder visitá-lo, e ele recebeu a todos. Mas não só recebeu, sabe o que ele fez? Ele foi lá nos lugares secretos, onde estavam os tesouros de Davi, que havia consagrado para o Senhor, e mostrou tudo. Quando ele terminou tudo isso, eles foram embora. O profeta Isaías chega e diz: quem são essas pessoas? De onde vieram? O que eles queriam? Ele diz: são meus amigos da Babilônia. Ele diz: pois ouça a palavra do Senhor, dias virão, que tudo isso que você mostrou para eles, serão saqueados, e dos teus filhos, eles levarão para serem eunucos no palácio, nos palácios da Babilônia. É só você ler o capítulo 1 do livro do profeta Daniel, essa profecia se cumpriu. A tragédia começou ali, irmãos. Que tragédia! Ah, irmãos, que o Senhor nos guarde de sermos uma tragédia na sua obra. Que o Senhor nos guarde de causar dano na sua obra. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos guarde, irmãos, de chegarmos a ter tanta experiência na palavra, tanta iluminação espiritual, experimentarmos tanto da plenitude do Senhor e cairmos
como caiu a igreja de Éfeso. O Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caístes. Esta igreja tinha 9 virtudes, porém estava caída. Como é possível uma igreja com tantas virtudes e caída? É possível. É só abandonar 2 coisas: o amor e a palavra. Quando o amor a Deus, quando a palavra de Deus não encontra um lugar central na nossa vida devocional como igreja, nós caímos. Podemos ter cultos bons, podemos ter um louvor bom, podemos ter pastores com boas palavras, podemos ter uma boa programação, podemos ter tantas coisas. Isso diante de Deus não é nada. Ele continua dizendo: arrepende-te. A primeira coisa que você vai ver, a primeira sentença aqui é: abandonaste o teu primeiro amor. Se você ler Efésios capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim, que ele ouviu, ele diz assim: pois tendo ouvido falar sobre a vossa fé e o amor que tendes uns para com os outros. Paulo ouviu. Sabe como que Paulo, onde ele passava, sabe o que ele ouvia? Eram as pessoas dizer: Paulo, você tem que ver como está a igreja de Éfeso, o amor que eles têm uns para com os outros. E a fé em Deus é uma coisa linda de ver. Era como se o amor e a fé daqueles cristãos em Éfeso fosse como com um aroma que os irmãos sentiam de longe. Mas quando você lê Apocalipse 2,4, você vai ver que esta igreja tinha perdido esse amor. Efésios capítulo 6, versículo 24 diz que esta igreja amava o Senhor com amor infinito. Na sua Bíblia talvez esteja um amor incorruptível, mas a palavra no texto grego é um amor infinito, um amor que não tem fim. Ora, irmãos, um dia eles colocaram um fim nesse amor. O amor de Deus para com eles não tem fim, mas o amor deles para com Deus teve um fim. Eles trocou o amor pelas obras, pelo ativismo. E sabe o que aconteceu? Essa igreja matou o avivamento. Ela destruiu o avivamento. Irmãos, olhe para isso. Deixaste o teu primeiro amor. O versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste. A palavra aqui não é um cair, é um desmoronamento. A palavra aqui no grego é equipto. Equipto. Diferente daquela lá de Hebreus 6,4. Parapto. Esse é equipto. Sabe o que é isso aqui? É diferente. Porque o de Hebreus é cair para o lado. Esse aqui é um desmoronamento. Essa igreja desmoronou diante de Deus. Irmãos, de verdade, parece que a gente tem que respirar um pouco. Porque você não está aqui contando só história. Você está refletindo a história à luz dos seus dias. Estamos falando de restauração, estamos falando que o nosso Senhor está voltando. E que igreja é essa que o está esperando? É uma igreja desmoronada. O Senhor está dizendo que uma igreja que não o ama de verdade, ela está desmoronada. Ela pode ter um edifício, ela pode ter uma membresia, ela pode ter programa, ela pode ter muitas coisas. Mas para o Senhor não representa nada, ela está desmoronada. Isso é muito sério, irmãos. No versículo 3, há um outro detalhe que eu esqueci aqui. No versículo 5, o Senhor diz para ela: lembra-te, pois, de onde caíste. E aonde que essa igreja caiu? É só você ler lá 1 Timóteo 1,3. Outra doutrina, fábulas e genealogias. No versículo 6 de 1 Timóteo, capítulo 1, fala de loquacidade frívolas. Sabe o que significa essa frase? Loquacidade frívolas. Palavras tolas, vazias, sem sentido, brincadeiras. A mensagem deixou de ser pregada. O conselho eterno da vontade de Deus, os assuntos supremos do coração de Deus não eram mais pregados, mas havia loquacidade frívola, palavras vazias, sem sentido, brincadeiras no púlpito. Não tem esses piadistas aí que pregam sobre casamento? Brinque, e aí todo mundo acha que o casamento é uma brincadeira. Não é, irmãos. Eu falo para vocês, irmãos, até já pedi para irmãos, quando você quiser me fazer algum mal, me manda esses vídeos. É como se você me desejasse uma praga, porque eu nem abro, irmãos, eu passo longe. Quando alguém quer, eu não menciono o nome dessas pessoas para mim. Essas pessoas são
edificação da igreja não é brincadeira. Deus e o diabo não é brincadeira. Vida e morte não é brincadeira. Salvação e condenação eterna não é brincadeira. Céu e inferno não é brincadeira. Então aqui, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caístes. Aí ele diz, arrepende-te. Se você observar, irmãos, fizer uma análise, se alguém aqui tem uma chave bíblica, você vai ver que essa frase, arrepende-te, está no imperativo. O modo no grego aqui, no texto original, é imperativo, é uma ordem. Deus está dando uma ordem para essa igreja. Ele não está fazendo um pedido para ela, Ele não está convidando ela, não é um convite, Ele está dando uma ordem. Da mesma forma que Deus disse assim, Ele deu uma ordem e disse, haja luz, e houve luz. Só que a natureza não tem vontade, a natureza está debaixo da vontade, mas Deus deu ao homem a liberdade da vontade. Mas em que consiste a liberdade da vontade? Só 2 homens tiveram a liberdade da vontade. Quais? Adão e Cristo. Tem muitas pessoas que falam muito isso, nós temos livre-arbítrio. Não, nós não temos livre-arbítrio. Se você pensa que tem, muda isso. Só 2 homens tiveram livre-arbítrio, Adão e Cristo. Qualquer arbítrio que você tem, qualquer vontade que você tem, ou está ligada a Adão ou está ligada a Cristo. Ou estamos ligados a Cristo ou estamos ligados a Adão. Ou estamos na liberdade de Adão ou estamos na liberdade de Cristo. Esses sim tiveram. O velho homem e o novo homem. Toda a nossa decisão de vontade tem que estar ligada a esses 2 homens. Então nós temos arbítrio e não livre-arbítrio. Quem teve foi Adão. Então, escute bem. Aqui agora entra algo muito importante. É uma ordem de Deus. Significa não arrepender é estar em pecado. Não arrepender, reconhecer que minha vida de igreja, minha vida cristã, tem sido um empecilho, tenho sido imaturo, ou se sou maduro, eu tenho me desviado, eu tenho me acomodado, eu tenho me apostatado, então eu preciso me arrepender. Me arrepender, e não me arrepender é agravar o meu estado de pecado, porque eu já estou em uma condição de pecado. Agora Deus me traz a oportunidade da vida. O arrependimento aqui é a palavra da vida. O arrependimento aqui é o caminho da transformação, da mudança. Deus não quer simplesmente que você deixe o que você está fazendo. Deus quer que você viva em uma outra dimensão, em uma outra perspectiva. Arrepender é sair do estado da degradação. E mais do que isso, é se colocar debaixo da vontade de Deus. Arrependimento é a outra vida, é o outro caminho, é a outra condição. Isso é arrependimento, é uma ordem. A ordem de Deus para a sua igreja é: arrependa-se. A gente pensa que o arrependimento é um convite. Não aqui nessas cartas, não aqui nesse texto. Arrependimento aqui é uma ordem. Arrependimento aqui é uma palavra inflamada de Deus. Deus está falando para essa igreja. O arrependimento aqui é para que o amor seja restaurado, é para que aquela igreja desmoronada seja reconstruída no fundamento da palavra e no fundamento do amor. Aí ele diz: volta à prática das primeiras obras, tudo aquilo que nós vimos em Atos 2:42, volta à simplicidade do evangelho, da comunhão, do partir do pão, das orações. Volta, tenha trombeteiros, profetas e mestres, ousadia na palavra, crescimento na palavra, vida na palavra. É isso que o Senhor está falando. Volta, é o que Ele diz para nós hoje. Nós não vamos ser a igreja de Jerusalém, nem de Antioquia, nem de Corinto, nem de Éfeso. A igreja de Cidrolândia, vivendo os mesmos princípios, onde o Espírito Santo tem a liberdade de falar, tem pessoas para escutar, tem vasos para obedecer, onde ele tem liberdade de trazer direção, condução. É isso que o Senhor está falando. Volta e pratica as primeiras obras. Aí por último ele diz: senão,
Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. O que significa candeeiro? Candeeiro aqui é uma figura da igreja. O Senhor está dizendo que Ele vai mover toda a condição de igreja, realidade de igreja. É nós, irmãos, lembra quando no tempo de Eli, ali no início de 1 Samuel, nós vemos que havia uma batalha entre os filisteus e Israel, e os filhos de Eli eram homens ímpios, e eles pegaram a arca, e levaram para a batalha, e a arca foi tomada. No capítulo 4, versículo 22 de 1 Samuel diz que a arca foi tomada, e diz assim, foi-se a glória de Israel, a glória de Israel. E logo a seguir nós temos o reinado de Saul, 40 anos. Um detalhe, irmãos, o reinado de Saul foi um reinado sem glória, não havia glória de Deus em Israel. Saul se preocupou com tudo, menos com a glória de Deus. Saul se preocupava com ele, não com a glória de Deus. E qual foi o resultado disso? Fracasso. Saul morreu como exemplo de fracasso, de derrota e de vergonha. Saul foi um sinônimo de uma degradação, de um desmoronamento espiritual. Aquele que foi escolhido o primeiro rei de Israel se tornou um fracasso. Sabe por quê, irmãos? Ele nunca se preocupou com a glória de Deus. 40 anos, o tabernáculo não tinha arca. Não tinha arca. Quando Davi estabeleceu o reino, qual foi a sua primeira preocupação? Trazer a arca. Trazer a arca de volta. A arca ficou quase 60 anos fora de Jerusalém. A glória de Deus. É o que o Senhor está dizendo, a mesma coisa em outras palavras. Moverei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Meus irmãos, que o Senhor fale a todos nós, que o Senhor fale a cada um de vocês, que o Senhor traga vida superabundante aqui. Não esqueçam essas palavras. Tome essas palavras, vão aos pés do Senhor, irmãos. Que o Senhor traga um grande mover dele aqui entre vocês. Que o Senhor restaure o que tem que ser restaurado. Que o Senhor cure o que tem que ser curado. Que o Senhor reconstrua o que tem que ser reconstruído. Que o Senhor tenha preeminência na sua obra. Que o Senhor os guarde da negligência e da indiferença. Aí sim, irmãos, teremos um caminho pavimentado para um grande avivamento. Essa cidade será conhecida pelo grande mover de Deus nessa Assembleia. E aqui teremos uma multidão de pessoas prontas para a vinda do nosso Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e nós te amamos. Obrigado por esta manhã que o Senhor nos deu na tua palavra, na comunhão, na atenção dos irmãos. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui, por esta assembleia que se dispõe a ouvir e receber a tua palavra. Continue falando com esta assembleia, Senhor. Continue falando com este povo tão especial que o Senhor tem aqui. Te agradeço pela vida de cada um, Senhor. E que a tua palavra encontre corações sedentos e famintos em te ouvir, te escutar, te obedecer e seguir a tua voz. Nós te agradecemos encarecidamente no nome de Jesus. Amém.